Hoje nós vamos falar do terceiro M da prosperidade, da manifestação, do tema que nós estamos trabalhando em maio. Hoje nós vamos fechar esse tema, os 3 M's que precisam ser trabalhados dentro de um campo de prosperidade. Nós estamos aqui numa gravação do Encontro do AME, Alinhamento da Mulher com Espiritualidade. Então vamos começar falando desse terceiro M, que eu acabei trocando prosperidade por manifestação, porque a gente ainda tem uma mente muito ligada à prosperidade com dinheiro, né? E isso não é uma abundância plena, a gente falou isso nos outros encontros. A manifestação é algo que pode entrar em todos os campos da nossa vida, principalmente quando a gente quer equilíbrio, né? Saúde, paz, relacionamento, trabalho, dinheiro também, tudo aquilo que faz parte do nosso bem-estar e equilíbrio. E hoje nós vamos fechar com o M de movimento. Essa palavra movimento, ela vai complementar, que nós já olhamos para os nossos medos que nos travam. Então, o medo não deixa a gente caminhar. Depois nós trabalhamos o merecimento, que é quando eu me permito agir, merecer, receber. E aí, quando eu paro de ficar paralisada e me permito receber, a vida começa a acontecer. É um movimento. Então, não adianta eu usar mentalmente todas as informações, eu compreendo, eu sinto, eu acesso, eu sei meus medos, eu me permito, mas eu não faço nada com isso. Porque a vida acontece principalmente dentro de nós. Então, nós precisamos nos movimentar. Nosso grande encontro espiritual como mulheres é encontrar as forças divinas, a base de Deus. E tem uma frase que eu sempre falo, né? Deus faz tudo por nós, só não faz a nossa parte. Então, o movimento, ele faz parte do que nos cabe. E o movimento é o antídoto para a paralisia. Então, quando eu não mereço, eu nem vou. E o medo, ele atrela ao meu merecimento e não deixa as coisas acontecerem. Então, agora está na hora de ir para a vida. E é importante a gente trabalhar esse movimento, porque quando a gente quer uma coisa na vida, né, gente, quando a gente quer manifestar, a gente tem que sair da inércia. Então, muitas vezes a vida não é próspera porque eu não estou fazendo nada para ser. Principalmente quando as minhas águas estão paradas. A famosa má água, as mágoas, né? Que nos travam, nos congelam e não deixa com que a vida se expanda. Então, o movimento, ele acontece quando a gente para de ficar ali ruminando essa água parada, remoendo esse passado, agindo hoje, agora, no que é possível, para que o futuro comece a nascer. Então, o futuro está aqui agora. O futuro é hoje. O futuro é o que eu faço nesse momento. Mas tem gente que não sai do passado. Então, a vida não acontece. A outra questão que pede esse movimento tem relação com a autoeficácia. Às vezes, a gente não movimenta porque achamos que não somos capazes. Então, a gente precisa fazer pequenos movimentos. Qualquer coisinha que a gente faz, traz para o cérebro aquela certeza de que nós somos capazes. Você vai criando autoconfiança. E é essa autoconfiança que te dá impulso para acreditar que você pode manifestar. Então, quando você não faz o movimento, não sai da inércia, você fica mandando para a mente que você não é capaz, que o monstro do medo vai tomar conta, e aí a coisa não muda. Quando eu começo a fazer uma mudança, quando eu começo a acreditar em mim, quando eu faço pequenos movimentos, tudo começa a mudar. Então, esse movimento, ele é uma grande cura para a gente. Quando eu me coloco em vida, pronta para mover algo, seja mudar uma forma de pensar, mudar um hábito, mudar um lugar, mudar uma ação, mudar um comportamento, mudar qualquer coisinha, eu estou me movendo
e estou saindo do quadro que não me deixava expandir, mudar, fazer acontecer. Então, o movimento é uma grande cura para aquilo que a gente quer manifestar. É o famoso quando a pessoa quer 1000 coisas e por não achar que é capaz de fazer essas coisas grandiosas, ela não faz nada. Então, a cura começa no pequenininho. E o fluxo de troca? O movimento é um fluxo. E a troca, ela movimenta em dupla ponta. Então, energeticamente, toda abundância que eu quero para mim, ela tem que estar dentro do equilíbrio de polaridade. Eu dou e recebo. E essa entrada e saída, ela faz a roda girar. Porque não existe abundância num sentido só. A mãe natureza, ela se dá e ela retribui. Nós temos que aprender esse fluxo de troca. Então, vamos pensar agora, vocês aí, no que vocês querem manifestar. Você quer manifestar um relacionamento novo, você quer manifestar uma cura de corpo, de alma, de mente, você quer manifestar uma prosperidade financeira no trabalho, uma harmonia na família, você quer manifestar uma mudança interior, uma conexão espiritual, um autoconhecimento de si, tudo é manifestação. E aí, aplica essas 4 questões. O que dentro de você precisa ser descongelado emocionalmente para você sair da inércia? Qual emoção precisa ser trabalhada? Talvez você não trabalhe todas que você pensa, mas pegue uma, a mais fácil, a mais possível. Por exemplo, eu falo que um grande movimento é pensar em quem, o que você pode perdoar. Porque você abre espaço quando perdoa. Então, uma coisa pequena, talvez uma coisa guardadinha aí de muito tempo, que é difícil perdoar, mas que você já pode falar assim, eu vou começar a olhar para isso. É um movimento. Onde você também acha que não é capaz de alcançar o que você quer manifestar. E cuidado para esse não ser capaz não ir para o outro. Por exemplo, eu quero um relacionamento saudável, equilibrado, amoroso, mas não tem ninguém. Mas os homens estão tão difíceis, mas isso não é fácil. Eu quero uma mudança no meu trabalho, eu quero mudar lugar, eu quero mudar ideias. Mas é tão complexo, porque é difícil achar o lugar, é difícil ter dinheiro, é difícil alguém me contratar, eu não sei agora o que eu faço daqui, dali. Então, para de colocar primeiro o movimento de fora. Pensa o que você pode fazer que vai trazer autoconfiança para você. O movimento que te cura para isso pode começar onde? Numa forma de pensar. Poxa, eu vou parar de pensar isso então. Eu vou fazer uma ação, eu vou procurar uma ajuda, eu vou fazer um movimento, vou fazer uma tentativa de uma coisa diferente. Como você pode se movimentar hoje para trabalhar a sua cura? E por último, o que você pode trocar? Eu quero um relacionamento novo. Você também está pronta para entregar amor? Você também está pronta para mudar em relação à forma de se relacionar? Ou você acha que você é um alecrim dourado, perfeito, que caiu do céu iluminada e não tem que mudar nada, só outro. Então, os 4 pontos são reflexões internas para começar o movimento. E essa visão energética sobre movimento, a gente chama de dança da polaridade, porque tudo no universo tem polaridade. Tudo no universo, tudo tem feminino e masculino. E este movimento, e não importa o que você quer manifestar, não importa, precisa dos 2 movimentos, o feminino e o masculino. O feminino que vai te trazer para dentro é um movimento de gestar. Antes de correr, porque movimento a gente acha que é sair fazendo. Faça o movimento para dentro, para a sua alma, para acessar o seu silêncio, para escutar, para sentir, para entender, para ouvir, para quietar, para orar, para meditar, para saber o que você quer, para escutar a sua intuição,
para usar o seu útero cósmico, o que você vai gerar de novo. Então, prosperidade sem trazer para dentro cansa, esgota e não realiza. Nós estamos num ano masculino de Marte que pede para ir correndo igual um louco, mas nós falamos isso desde o começo do ano. Vamos nos preparar primeiro para o movimento in, para dentro, se conhecendo e se sentindo, para depois botar o masculino que tem que acontecer, que é ir para o fruto, ir para o fluxo de fora, movimento externo, executar, direcionar. Agora eu vou para onde? Focar. O feminino vai trazer intuição, sonho, desejo, e o masculino vai fazer acontecer do lado de fora. Então, essa dança das cadeiras, eu para dentro, eu para fora, para dentro e para fora, é o verdadeiro casamento alquímico, onde eu me escuto e eu executo. O masculino sou eu, mas é um masculino alinhado, equilibrado. E isso no relacionamento é muito importante. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, por exemplo, quem quer relacionamento saudável. Se o seu feminino não está saudável, curado, alinhado, vai atrair masculino incompleto. Ai, mas eu estou tão feliz. Ótimo, aproveita e se alinha. Se organize, se equilibre, se cure nesse feminino. Por quê? Porque todo relacionamento tem polaridade distorcida. Quanto mais você cuidar de você, mais o outro também reflete equilíbrio. Ai, mas eu quero fazer dinheiro, eu quero trabalhar, quero criar um projeto novo, um novo caminho, fazer isso, fazer aquilo, Volta para o feminino. Intuição, sente, gesta aquela ideia com consciência. E para tudo é isso. Nossa, eu quero me conectar mais com a minha espiritualidade, para dentro. Silêncio, intuição, oração, respeito, simplicidade, porque a espiritualidade mora na simplicidade. E depois eu também vou para fora. Eu vou movimentar, eu vou relacionar com as pessoas, eu vou me comportar com a espiritualidade, né? A espiritualidade, então, tem que ser dupla. Então, quando a gente trabalha os dois movimentos, a vida é próspera, gente. É abundante. Por quê? Porque nós vamos entender que quando eu vou para dentro, eu escuto o que a alma quer. E quando eu vou para fora, eu executo o que o corpo faz. E os dois caminham juntos, equilibrados pelo espírito. Isso é coerência. Isso é coerência. Se você não prestar atenção nesses pontos, ou você vai para dentro errado, ou você vai para fora errado. Então, isso não é fácil. Isso não é rápido. Isso é trabalhado. E por mais que a gente pense assim, minha vida agora está maravilhosa. Ótimo. Lapida suas camadas. Cuida da sua alma mais profundamente. Acha mais contato com o seu corpo, ou com o seu espírito, ou com todo mundo junto. Porque o dia que a vida sai da coerência, ela vai pedir uma resposta para compensar. Seja uma doença, seja um problema, seja uma perda. Então, nós precisamos estar sempre de olho, porque a vida está sempre tentando equilibrar. E a alma, ela é o grande motor que precisa estar alinhada com o nosso espírito. Então, quando a gente põe a vida em movimento, espiritualmente, a gente está cumprindo o que a gente assinou de contrato para essa vida. Então, quando você está agindo com propósito, e lembrem-se, propósito pode ser você ser uma boa mãe, pode ser você ter autoestima boa com você, confiar em você, né, fazer o que ama, respeitar a sua família, sei lá. Propósitos não precisa ser criar um trem-bala debaixo da água. E quando você está dentro do que a alma está pedindo, você começa a ter pernas para ir para a vida. Então, o espírito te entrega aqui nessa vida com um plano. A alma vai te mostrar os caminhos. Então, quando você se movimenta como a alma quer, você pode estar certa. A vida vai dizer sim. Sabe aquela frase, o universo conspira? Conspira quando você está no caminho certo. Quando a vida está toda embolada, nada acontece, tudo está agarrando, gente, é a alma tentando te falar, tem uma coisa aqui para você olhar.
Então é por isso que a gente tem que dar bênçãos e honras quando aparece um problema no corpo, quando a gente está sentindo uma emoção ruim, quando as coisas não estão fluindo como a gente quer, como não é exatamente como eu quero, ou porque não está na hora, ou porque você está no caminho, ou porque você está na coisa errada. E quando a gente age de acordo com a alma, nós não estamos só agindo, trabalhando, nós estamos servindo. Porque quando você vem para essa vida, a sua alma é um farol com todos os outros que estão ao seu redor e até longe. Então, quando você está alinhada, você está iluminada, você está vibrando e você está servindo de equilíbrio. Por isso que o que a gente faz para a gente influencia muita gente. E o movimento de ouvir a alma, ela faz com que nós estejamos colados na providência divina. E a providência divina vai te dizer, você faz a sua parte, que o universo faz o dele. Então, o caminha que o caminho se abre. Nós não vamos ter todas as respostas, nós não vamos ter todas as certezas, e isso é fé, gente. Fé é trabalhar com o invisível, é trabalhar com a não certeza. Fé é você pôr o pé no desconhecido e ser guiado pela alma para aquilo que já está reverberando dentro do campo. Fé é difícil. E alinhar é quando você consegue entender com a intuição e com pequenos gestos, que às vezes você não entende tudo. Você não sabe traduzir a alma, isso não é fácil. Mas você está em paz no seu coração. Sabe quando você faz uma coisa que você fala assim, eu estou feliz, eu estou bem. Isso é ouvir a alma. Quando você não está bem, tem um desconforto, tem um trem ruim, tem uma coisa que não está coerente. Então, prosperidade é tudo isso. Eu senti que eu estou no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, com alma, com presença, com leveza e com o coração. E para isso, né, a gente precisa ir trabalhando esse coração. Um coração sofrido, fechado, dolorido, aquela criança que a gente vem trabalhando tanto, aquela adolescente que não se permite sentir, aquela mulher que só quer fazer, aquela anciã que está desconectada, são partes que nós precisamos ir integrando para entender um pouquinho da alma, um pouquinho, nós não vamos saber tudo de uma vez. Integrar isso com o corpo, sabe por quê, gente? Porque o corpo tem muitas energias dentro. Então, às vezes, é um desconforto, é um problema, é uma questão mental, é uma questão emocional, é uma coisa física, é uma dor. Tudo que está no físico está falando de uma energia que não está circulando. Está falando de uma energia ali que você tem que acolher, olhar, entender. Então, nós precisamos prestar atenção no nosso corpo, em tudo. Como estamos dormindo, comendo, como estamos curtindo o nosso corpo, o que dói, o que não está bom, onde está a doença, o problema, onde está tendo desequilíbrios que a gente tem milhões de justificativas externas, né? Eu estou resfriada porque o tempo esfriou. Eu estou com uma herpes porque eu estou estressada. Ok. O que mais? O que mais que esse corpo está te pedindo para contar? Né? E ele sempre fala, meu marido fez uma cirurgia tem pouco tempo de hérnia, e ele entrou de novo no AIA, tem hora que ele entra, eu falei, para que você está aqui de novo? E ele entrou, e a hérnia dele é exatamente no primeiro chakra, que é o que a gente está trabalhando, né? E trabalhando a criança interior, e ele, sei lá, você pode cair um tijolo na cabeça do Toninho que ele não sente dor, ele não é de reclamar, mas essa cirurgia tá doendo, não melhora, tá sofrendo, e ele tá cutucando essa criança. Então, ele tá sentindo que é uma coisa, que é uma dor da criança. E aí, hoje ele foi ao médico, muito legal, acho que os médicos, quando eles estão, médicos de alma é uma coisa divina, né? E o médico olhou e falou, você tá tudo bem, mas pode ter um emocional aí nesse campo que você não está conseguindo recuperar fácil. Quer dizer, um médico homem, urologista, e com essa consciência, e ele deu esse despertar. Falou, tá vindo muita coisa. Então, a gente tem que parar, acolher, né, e sentir mesmo, e essa compreensão é cura, é um movimento, olhar para dentro. Então, quando a gente fala de prosperidade, é um verdadeiro transbordo de coerência. É quando o passo que o seu pé dá lá fora
é a ordem que a sua alma deu aqui dentro. Isso não é filosófico, gente, isso é profundo. Sabe quando a coisa bate, o coração pede, e você começa a vibrar com aquilo, você vai fazer qualquer coisa. Que a pessoa fala assim, você é louca, como é que você está fazendo? Você fala, é o que eu quero, acabou. Eu entendi a alma. E a coisa começa a acontecer. E nós somos muito para dentro. Nós temos uma força interior que nos leva com muito mais leveza para fora. O homem vai quebrando a cabeça para fora porque ele tem dificuldade de ir para dentro. Nós não. Só que está invertido. As mulheres não estão conseguindo ir para dentro. Elas só estão indo para fora. Então, quando nós ficamos coerentes, a alma vai falar, ela vai te guiar. O espírito vai andar junto e a coisa vai acontecer. Então, tudo que você quer manifestar, se está travado, se está ruim, se está difícil, se não está entendendo, é para dentro primeiro, gente. E às vezes é sem entender nada. É passar pelo processo de limpeza, de sentir, de entrega, de pedir, de conectar, sabe? De pôr pé no chão, tomar banho de erva. Então, gente, prosperidade é coerência em movimento. Movimento coerente. É uma ação direcionada. E a ação é o que sinaliza ao universo que você está pronta para receber o que pediu. A gente fala que quando você começa a movimentar depois da coerência, é o aperto de mãos mesmo, entre o céu e a terra. É o céu iluminando e a terra realizando. É lindo. E não se preocupe se você não está nesse ponto. Pelo menos, queira estar. Vá atrás. Sintonize com isso. E eu sempre falo, não olha para a vida para um sentido só. As pessoas estão com muita dificuldade das coisas sutis, sabe, gente? Prosperidade muitas vezes está dentro desse campo. Eu quero um trabalho bom, eu quero uma casa boa, eu quero um relacionamento bom, eu quero concretizar, né? Isso não tem problema. Não vamos ser aqui hipócritas. Estamos na matéria, temos que concretizar. Mas às vezes é aquela pessoa que quer ir para o topo da montanha, concretizar, realizar, e chega lá, a alma está vazia. Chega lá, a alma fala assim, engraçado, eu não estou preenchida. Estou realizada no desejo e não estou preenchida na alma. Então, é melhor ir devagar no sentido da montanha, com um propósito que não é aquela coisa misteriosa, é um propósito de alma, é o que a alma está falando mesmo. E às vezes a gente não obedece, sabe por quê? Porque a alma está falando com a gente um trem louco. Ela está pedindo uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está fazendo. Ela está pedindo uma coisa que não tem nada a ver com o que você sempre pensou. Sabe? Aí você fala assim, que surtada, vamos voltar para a vida. Aí a alma desconecta de novo. Às vezes, o que você acha que quer manifestar é empolgação, não é da alma. Isso é muito complexo, mas é uma verdade. Então, por isso que trabalhe as suas camadas. Não é com pressa, é com direção. E aí, nós vamos fechar o campo do movimento na energia de Santa Sara Kali. Por isso que o ritual é perto do dia dela, porque ela tem muito dessa força de coerência, né? Para quem não conhece, Santa Sara Kali ou Santa Sara Kali, cada um fala de um jeito, é a padroeira universal do povo cigano. É a força da resiliência e da fé. Santa Sara, ela foi colocada num barquinho à deriva, no mar do Mediterrâneo, né, com as 3 Marias. Maria Jacobina, Maria Salomé e Maria Madalena, porque elas estavam sendo perseguidas depois da crucificação de Jesus. Então, elas foram colocadas num barquinho sem remo. E à deriva, Santa Sara, né, junto à sua fé, prometeu a Deus, a toda a questão com Jesus, que elas eram muito servas de Jesus, que se elas chegassem vivas do outro lado do mar, que ela ia ser uma devota de Jesus, que ela ia consagrar fé, espiritualidade, e foi com essa história que a gente vai trazer esse contexto de Santa Sara. Santa Sara, ela tem relação com a entrega do medo, tá? Ela fez um movimento interno, aquele barco sem remos,
é o ápice da impotência. Então, o medo diria assim, já era, nós estamos aqui perdidas, não temos o que fazer. E aí ela vem para dentro, ela faz um movimento de fé, a história conta que ela usa um lenço na cabeça azul como devoção de pureza, de ser entregue à espiritualidade se ela conseguisse sobreviver, e ela faz esse movimento para dentro, ou seja, ela vence o medo com a fé. E a gente para refletir assim, quais são os remos que nós não temos para onde a gente quer ir? Quais ferramentas nós não temos, que nós estamos com medo de ir, que a gente precisa da fé? Às vezes você quer realizar uma coisa que você não tem dinheiro, você quer mudar, mas não sabe para onde, porque acha que não tem conhecimento. Às vezes você quer um relacionamento saudável, mas falta a ferramenta da confiança, da autoestima. Às vezes você quer curar uma doença, algum problema que você acha que ninguém tem a solução, já tentou de tudo, né? E às vezes, ou não tem dinheiro para um tratamento. Às vezes você quer montar uma coisa, mas não sabe o que, falta ferramentas. Então, quando você não tem o remo para te levar para onde você quer ir manifestar, você vai vencer o medo de não conseguir com o que mesmo, gente? Com a fé. A gente não vence medo só com coragem, a gente vence enfrentando com amor e com fé. E o amor dela e a fé a Jesus Cristo fez com que elas chegassem vivas. Ela também integra o merecimento, porque por muito tempo a história contada é que ela primeiro era uma mulher negra que saiu fugindo dessa perseguição às servas de Jesus, e ela tem essa coisa de chegar lá onde elas queriam, se sentindo merecedora. Eu sou filha de Deus, eu mereço sobreviver, eu mereço me salvar, eu mereço a espiritualidade, assim como é a história também da Maria Madalena, né? E ela não foi acolhida, canonizada, que eu acho que é assim que se fala quando a Igreja Católica reconhece como santa, né? Ela não foi. Então, ela poderia se sentir uma indigna, e ela não se sentiu indigna. Ela se sentia filha de Deus e merecedora de sobreviver, e merecedora de todas as bênçãos divinas. Então, ela orou, ela se alinhou, e ela se sentiu merecedora de ser salva. E essa nobreza dela, de ser serva de Deus, de fé, fez com que ela merecesse realmente essa bênção divina. E aí a gente vem para o movimento. Ela está ali no mar à deriva e ela chega no destino. O barco chegou às margens da França, em Saint-Marie-de-la-Mer, acho que é assim que fala, Saint-Marie-de-la-Mer. E elas não apenas sobreviveram, mas para aquele lugar elas se tornaram luz, onde o povo cigano a adotou como uma padroeira, porque viram nela a resiliência. Então, ela não é reconhecida como santa na Igreja Católica, mas ela é reconhecida na popularidade, principalmente dos ciganos. E os ciganos são forças divinas também, né, gente, dos que são desprovidos, dos que são rejeitados, porque os ciganos são rejeitados. Então, eles acabam acolhendo ela também, e esse movimento que ela fez para dentro de fé, leva ela para o destino, e não menos, ela é a padroeira do povo do movimento, que é o povo cigano. E aí eu trouxe um conhecimento muito legal para vocês, que essa é a cruz de Camargue. Essa é a cruz que tem o simbolismo espiritual da região dela lá, né, de onde ela chegou com o barco, que é a região de Camargue, na França, e essa foi a cruz simbolizada para os ciganos e para ela. E essa cruz, ela é muito interessante. Ela tem a cruz, que simboliza a fé que vence o medo. Ela tem uma âncora, não só porque ela chegou e ancorou ali no mar, mas essa âncora de aterrar, de estar ali firme, onde a esperança levou, e essa âncora, ela cai muito no trono, na força universal da lei divina, que é a lei que faz o movimento,
a lei divina que direciona, a lei divina que ordena, quer dizer, traz ordem. E isso está ligado ao movimento, essa âncora. E o coração no meio, que é o amor. O amor que nos traz não só o merecimento, mas vocês vão ver que está ligado no centro de tudo. Então, essa cruz, ela é um símbolo muito forte da espiritualidade desses ciganos, né? Ela também tem essa conexão com esse feminino, porque Santa Sara é uma força sagrada do feminino, muito ligada à intuição, por causa da fé e dos caminhos espirituais. Na energia do fogo, o trono da lei, a força universal da lei divina, ela é uma força muito forte. Ela é a força do chakra 5, da mente, ela é a força do movimento, das direções, da comunicação, ela é a força de Yansan, na religião dos Yorubás, e Yansan é a que abre o vento, muda, traz mudança, traz a coisa para sair do lugar mesmo, traz os trovões do tipo, vão mexer no céu. Então, vocês estão vendo aí o movimento, os ventos, o tempo mudando, e esse ancoramento da âncora também pode estar associado ao trono da geração. O que é o trono da geração? É o trono do feminino, né? De gerar o novo, porque a âncora tem um simbolismo com a água, com o mar. Você sai daquela água emocional, sofrida, né? A água da profundeza, a água que deixa a gente desequilibrada, e te aterra, e te traz para o movimento fixo. Então, essa cruz, ela é um simbolismo muito grande desse mês, do que nós trabalhamos aqui, desses 3 M's, né, do nosso ritual, porque esse é o objetivo do ritual, trazer essa coerência, esse movimento interno e externo, esse corte de medos e esse alinhamento que nós vamos trabalhar. Muito bonita essa cruz, é uma coisa com uma energia muito forte, e é as mães divinas aí, em cima do feminino, trazendo essas 3 forças. E aí, olha o quanto que isso é importante, né, gente? Não existe fé sem amor. Porque é quando eu me ligo ao divino, eu tenho um campo de amor, eu entro nessa energia cósmica do amor, nessa energia universal. E não tem amor sem fé, porque se eu amo, se eu tenho a energia do amor, mas eu não tenho fé, eu não reverbero, eu não vibro o amor a tudo e todos, e eu não expando isso. E a lei que é aquela coisa, né, que a gente tem que ter muito cuidado, nós mulheres temos que ter uma lei organizada, porque lei sem amor a gente fica tirana, a gente fica seca, a gente fica fria, a gente fica rígida, controladora, a gente tem sobrecarga mental no ombro, a gente é uma mulher rígida, a gente é uma mulher com pouca fé, porque a gente fica uma mulher muito racional, a gente fica uma mulher calculista, a gente fica uma mulher estrategista sem amparo de direção. Então, a mulher que é de lei, e nós temos muitas aí com esse masculino, lei é força masculina também, né? Ela fica tirana, ela fica pesada. E o amor sem lei, você também não concretiza. Então, a pessoa que é só na leveza, mas não bota a âncora, vamos embora, vão agora para ação. Ela não concretiza o que ela quer manifestar. Porque a lei mostra o caminho, abre os caminhos, mostra o caminho, muda, transmuta, mas você precisa agir. E a lei sem fé, porque quando você quer realizar, concretizar sem fé, você realiza sem propósito. Então, isso aqui é a pura coerência, porque o movimento é a ação do corpo, porque a fé é a ação do espírito, e o coração, a alma, é a ação do amor. Gente, se a gente aprende a lapidar isso aqui, eu confesso para vocês, nós estamos no puro alinhamento. Pena que isso aqui tem muita camada para organizar, limpar, mas esse tem que ser nosso objetivo como mulher, como mulheres femininas, alinhadas. Pelo menos é a minha busca. Para quem fizer sentido, eu digo que é uma busca muito equilibrada.
E aí a gente vai trazer esse povo cigano, não só para o ritual, mas para vocês trazerem para a consciência de vocês, o que essa energia significa, né? Cigano é liberdade, cigano é desapego. É um movimento que eles estão aqui, se aqui acabou aquilo que eu tinha que cumprir, ó, junta a barraca e vai embora. Então, vai trabalhando em você. Aquilo que você quer manifestar, vamos devagar, não caia na leitura, me escutem. Onde que você quer ir, que você ainda não encerrou outro ciclo? Porque não tem como entrar espaço naquilo novo no velho. Será que você já encerrou ciclos internos e externos para levantar acampamento? Será que você sabe desapegar? Você sabe encerrar para recomeçar, para mudar? Porque ficar entupindo de energia não limpa o campo. Cigano tem a força do clã, a força da prosperidade deles tem muita troca. Então, para eles, riqueza não é só ouro, dinheiro, a riqueza de tudo e a prosperidade de tudo é compartilhada. Então, cigano tem muita comida, tem muita música, né? Tem muita gente, tem muito acolhimento, tem muita família, porque para eles não adianta ser próspero e sozinho. Não adianta só eu ter e o outro não ter. Então, é uma troca, é uma grande compartilhamento entre eles, né? O próprio ouro brilha, as riquezas dos ciganos, é além da matéria também, é essa energia da consciência, da clareza do sol, do brilho da natureza, do brilho da vida, do brilho da alegria. A alegria é um grande sol, que é uma grande riqueza de alma, mas também da matéria. Os ciganos nos ensinam muito sobre fé prática, porque eles confiam na natureza, eles olham a lua, eles olham o tempo, eles olham o céu, eles observam a terra que eles vão parar, a comida, o alimento, né? E eles têm uma fé de acreditar no invisível. Por quê? Porque o cigano está aqui, quando ele já aprendeu tudo que ele tinha que aprender nesse lugar, quando ele já fez todas as trocas, ele muda, vai para outro lugar, com a certeza que para onde ele for, ele é protegido. Então, ele tem muita fé, né? Ele tem muita coragem, ele vence os próprios medos que existem, mas ele não fica parado. Cigano não para nada. Muda de lugar, tá toda hora trocando, tá dançando, tá vibrando. Eles têm também a nobreza da alma. Eles se sentem merecedores. E mesmo sendo pessoas, né, comunidades, povo excluído, que o povo morre de medo de cigano, eles não têm essa auto-rejeição. Eles vivem o melhor, eles se acham merecedores de abundância, porque eles sabem que isso tudo é uma coisa interna, não é externa. E eles têm essa alegria, essa energia. Para eles, festa, danças, são rituais. Rituais de limpeza, que limpa a escassez, que traz a vibração, movimento, que limpa o corpo, que limpa o espírito, né? Que limpa a alma. Eles gostam da fogueira, que é uma energia de transmutar, de purificar. Então, a gente pode fazer de vez em quando ali, tá acendendo uma vela, numa intenção cigana, pedindo alegria, pedindo energia, pedindo mudança. São energias que a gente pode conectar, independente do momento. Eles também respeitam muito a palavra, a coerência do que se fala. Para eles, palavra vale ouro. Cigano não trabalha ali o tempo todo com contrato, né? Cigano, eles sustentam na mão, tanto que quando a gente vai fazer negócios, quando a gente vai comprar, vender, eles nos ensinam, né, o que eu aprendi, chama a força do cigano. Cigano é um bom negociador, cigano é um bom comerciante, cigano, né, há quem diga no lado negativo que as pessoas condenam, eles são mentirosos, eles são, como é que fala? Eles são manipuladores. Isso tudo tem frequência não iluminada e iluminada, depende de onde você quer vibrar. E eles têm uma grande sabedoria ancestral, porque eles trabalham com ervas, com plantas, alimentos, respeitam o ciclo da natureza, respeitam o tempo. E outra, gente, eles são comunidades, grupo de pessoas que rodaram o mundo. Onde eles acabavam o tempo, eles atravessavam oceanos, mundos, e eles captavam o conhecimento do lugar. Então, eles passam o conhecimento de geração para geração. Então, o povo cigano alinhado, equilibrado, eu sou doida para ir lá nessa comunidade deles lá da França.
São pessoas de muito equilíbrio nesse sentido. Trabalham, reverberam para uma outra geração a sabedoria ancestral. E nós recebemos isso espiritualmente quando estamos trabalhando essa energia que podemos. Vai que você tem uma cigana aí que te acompanha, uma cigana na sua energia, como sua guia, né, como sua mestra espiritual. Então, assim, isso acontece. Eu atendi uma essa semana que do nada, nem havia convidado ela para o ritual, nem para o AMA, era a primeira vez que eu atendi, e ela, esse dia eu acordei meio doida querendo dançar uma música cigana. Oi, tá conectado com a energia. Tinha uma guia ali querendo trabalhar essa energia de alegria nela. Então a gente tem que prestar atenção nesses insights doidos que a gente tem. Ai, vontade de dançar, de ouvir uma música cigana. Respeito, você não sabe quem te acompanha. E a espiritualidade deles é muito profunda. Eles trabalham muito com a intuição, com a magia, com rituais, com elementos. Eles acessam muito a ancestralidade. Cigano mexe muito com antepassados, que eles respeitam as gerações. Então, presta atenção na força desse povo. Por isso que, pelo menos uma vez no ano, eu me consagro num ritual desse, porque nós temos muito para receber. E hoje vocês estão recebendo consciência. E você, com a consciência, agora para de ter medo, né? Eles associam muito cigano realmente à religião da Umbanda, mas a gente tem que parar de dar nome, sabe, gente? De dar ticket para as coisas. Eu não frequento Umbanda e eu tenho uma guia cigana. Uma guia que foi minha mãe, em outra vida passada, que veio para me acolher, para me ensinar os erros da outra vida. Eu já tive um pai também, que é um dos guias que também foi na energia cigana, e nos meus registros acásticos, uma das maiores curas que eu tive no meu relacionamento com o meu pai foi a história do que eu fiz com ele em outra vida, que eu estava aqui equilibrando, a gente não fala pagando, equilibrando, que foi uma vez que nós éramos ciganos. Então, a gente não sabe o nosso passado, a gente não sabe a nossa história espiritual toda. Nós temos que respeitar todas as energias, porque quando a gente critica, quando a gente tem preconceito sem conhecer, por isso que eu trago conhecimento para vocês, a gente pode estar negando, condenando e julgando uma história nossa. Nós não sabemos. Então, entrar na energia boa, entrar na frequência boa, que são energias, às vezes, invisíveis, mas muito forte. Olha que coisa poderosa. E aí eu quero fechar esse mês com vocês, chamando todas vocês para o alinhamento da caravana que nós trabalhamos esse mês. A sua manifestação, a sua prosperidade é uma grande caravana em movimento. Ou seja, movimente-se. Não aceite a estagnação. Escuta a sua alma, o seu feminino, e execute no mundo com o seu masculino. Água parada não gera riqueza. Água parada não traz abundância. Água parada não flui. E se tem uma coisa que a gente quer de prosperidade, gente, é fluidez, que a vida fica leve. Alinhe a sua caravana com merecimento. Assuma a sua nobreza cigana. Todas temos uma nobreza de ser. Você não precisa pedir licença ao mundo, nem para as pessoas para ser, para fazer, e muito menos para receber. Ocupe o seu lugar, o lugar de herdeira de divino para alguma missão. Pare de se comparar, pare de olhar o outro se não for a sua missão. Pare de ficar perdida, porque você só está perdida quando olha para fora. Olha para o que você é e o que a sua alma quer que você manifeste, porque não existe manifestação pequena, existe manifestação verdadeira. E alinhe a sua fé como Santa Sara. Se faltar os remos, use a fé como vento. O vento movimenta, o vento limpa, o vento troca, o vento trabalha a nossa mente inconsciente e consciente. Para de controlar. Para de ter certezas absolutas. Abra, sinta, aguarde. O movimento de entrega que destrava a nossa matéria. Nós só queremos manifestar matéria. E temos também, mas vamos primeiro entender a alma.
Alinhe a sua coerência. Seja cigana da sua própria alma. Que o seu agir fora seja espelho do que você ouviu dentro. E se não tem certeza, pede força, proteção e com fé vai fazendo pequenos movimentos que o caminho se abre. E o medo é só o vento batendo na tenda, mas a sua ação é o que firma o destino. Vamos levantar esse acampamento, vamos sair desse lugar que o ciclo acabou, que a escassez está aí, e vamos caminhar. Vem caminhar com ciganos na terra, vamos caminhar. A estrada da prosperidade é nossa. E que Santa Sara ilumine os seus passos, sua vida, sua abundância e a energia cigana que está sempre dentro de nós para abrir os nossos caminhos. Independente do momento da vida, acesse essa energia, acesse essa força, porque ela mora dentro de nós. Então, eu vou encerrar a gravação, fiquem aí quietinhas, agradecendo pela oportunidade de maio, das pessoas que estiveram aqui. Quem não assistiu Medo, assiste Manifestação com Merecimento, e esse que é o M do movimento. E eu acho que são vídeos para a gente ouvir e ver várias vezes, quando a gente não se sentir merecedora, quando a gente tiver que trabalhar o medo e quando a gente não estiver fazendo o movimento que a vida está pedindo, tá bom? Então, fiquem com Deus, até o próximo encontro. Recadinho para quem está assistindo o vídeo, venha participar do nosso grupo AME toda quarta às 19 ao vivo, e quem está assistindo ao vivo já deixa aí uma inscrição para seguir nos próximos assuntos, e até o próximo encontro.